Agora, Guga, é uma curiosidade minha também, acho que de muita gente que acompanha seu trabalho na Globo News. Tem palmeirense que não sabia que você era palmeirense, por mais que você fale abertamente. Exato. Mas da onde nasceu essa paixão pelo Palmeiras? De quem que te passou? Conta um pouco. Ninguém passou, porque meu pai não torce. Meu irmão mais velho é São Paulino. Meu irmão do meio não torce. Meu avô materno era corintiano, paterno não torcia. Então, assim, foi a coisa ali que era o momento da fila. Bom, quando eu comecei a torcer, ainda a fila era pequena. Então, não tem muito como explicar naquele momento ter virado palmeirense. Talvez a questão de ser o terceiro filho. E eu nunca gostei da coisa. Assim, sempre vi o Corinthians meio clichê, né? O cara é Corinthians, que é o time que mais tem torcida, sabe? Corinthians. O São Paulo, aquela modinha. Você tá com quantos anos agora? Tô com 34. E você? 5. Então, vocês não pegaram. Somos de 90. A gente não pegou a... Cara, assim, pra descrever o que era São Paulino nos anos 80 e 90, é algo assim que não tem. Era assim, uma soberba, assim, absurda, arrogância. Isso antecede o Tele, porque eles ganharam aquele brasileiro de 86, o Paulista valia mais, eles ganhavam o Paulista o tempo todo. Então eles foram campeão de 85, campeão de 87, campeão de 89, os craques. São Paulo teve um time que... Gilmar, que era goleiro de seleção, Zé Teodoro, ok, tipo Marcos Rocha. Aí Oscar, capitão da seleção, puta zagueiro. Dario Pereira, titular do Uruguai. Dupla de zaga, melhor dupla de zaga do mundo na época, Oscar e Dario Pereira. Nelsinho, que era banco de seleção. Aí meio campo, Márcio Araújo, que era ok, mas o reserva era o Falcão. Porra. Aí Silas, da seleção. Pita era da seleção, mas que tinha Zico, tinha os caras mais... Sim. Aí o ataque Miller, seleção, Careca. Que o Careca, assim, tá aqui o Sarran, amigo meu, o Careca, é o cara que fez 4 gols numa Copa, 5 no outro, não tenho certeza se foram esses números, mas o Careca, assim, foi vice-artilheiro de 86. Da Copa E só não jogou 82 porque se machucou, né? Senão ele era titular absoluto. Era titular, porque ele se machucou contra a Irlanda, acho que a Irlanda do Norte, no amistoso antes da Copa, ele era titular de centroavante. O cara ganhou um brasileiro pro Guarani. E ficou no Guarani um tempo, pegou 78. O cara fez o Guarani ser campeão. Ele deu esse show no São Paulo, Maradona falava. O melhor parceiro que ele teve foi o Careca. Napoli. O Careca no São Paulo voava, aquele Paulo de 86. Aqui na sequência o Romário ganhou uma Copa e o Ronaldo, que é o maior atacante da história, sei lá, o Ronaldo é um extraterrestre. Mas o Careca é muito acima desses centroavantes que a gente vê hoje. O Careca era fenomenal. Ele não ganhou Copa, claro que isso acabou ficando, mas eu diria que de 82 em diante, que daí teve o Zico, mas de 82 em diante que não ganhou Copa, eu diria que o Careca foi o melhor jogador brasileiro em Copa que teve, porque ele foi melhor que o Neymar em Copa. Então assim, então São Paulo tinha o Careca, era essa coisa, ganhava tudo, eles eram arrogantes. Aí o Palmeiras era o Parque Antártico, o Corinthians era o Parque São Jorge. Então, São Paulo, os caras tinham o Parque São Jorge. Aí, então Palmeiras e Corinthians era no Morumbi, que até hoje o Grito da Mancha, viemos do Morumba, e tantas vezes. Tivemos que parar. Então era do Morumba. Sim. Que hoje em dia não tem Palmeiras e Corinthians no Morumbi. Sim. Na época o Palmeiras e Corinthians era no Morumbi. Então eles falavam, até lá você tem que jogar maior estádio particular do mundo, que era. Então era que era. Morumbi na época cabia 120 mil. O Corinthians botou 140 lá contra a Ponte Preta em 77. Então eles tinham o maior estádio, que na época não era essas ruínas horrorosas, com goteira, tanta coisa, sabe? Mas na época era Morumbi, os caras tinham o maior estádio, o melhor time. Daí os caras de repente viram bi da Libertadores e bimundial. Aí se perde qualquer... Porque o Corinthians não tinha brasileiro, né? Foi ganhar o primeiro em 90, né? 90, você já viu, até quando eu tinha 14 anos, você vira, o Corinthians fala, você nunca viu seu time ser campeão. Eu falo, meu, o Corinthians nunca foi campeão brasileiro. Então, mas como paulista valia mais, e valia. Não tenho o que dizer, paulista era mais importante que brasileiro. Então eles ainda tinham, mas a gente foi campeão brasileiro em 88. E o que eles ganharam do Guarani, o gol do Viola. Então eles tinham esse argumento. Então São Paulo ficou aquela coisa. Então São Paulo hoje parece a imagem de quem cresceu na fila é do São Paulo rico decadente, que faliu. Sim. Quebrou completamente, mas o cara ainda fica com aquela soberba. O Corinthians sempre foi uma rivalidade mais honesta com o Palmeiras, né? Assim,
O Palmeiras e Corinthians eu sempre achei o jogo mais bonito, assim. O São Paulo sempre foi uma coisa mais... O jogo nunca dura 24 horas, né? O Jota fala contra o São Paulo. Teve aquela briga, vocês ainda eram crianças, mas teve uma briga na Copa São Paulo. Teve as mortes, né? Cara, aquilo lá, eu tava vendo na televisão. Um negócio assim assustador. Não sei se vocês já viram imagem depois. Sim. Cara, você imagina os caras. Então aquilo lá pegou muito. Aquele jogo foi uma coisa que acho que deixou cicatrizes para sempre na relação São Paulo e Palmeiras. E agora o Palmeiras é o melhor, então mudou completamente o contexto, mas o São Paulino ainda fica... Mas enfim, eu sou palmeirense pela essa outra coisa do Palmeiras. E quando você fica na fila... Bom, vocês pegaram isso pela Série B. Sim, uma filazinha. Pegou ali 2008, ganhou, mas já era um paulista que valia menos. Vocês pegaram 10 anos ali, 9 anos, né, até ganhar a Copa. 2003 a 2008, mas se bem que eu comemorei a Série B do Jair Pisserni, viu? Isso é uma injustiça. E o Pisserni é outro cara que acho que merecia ter um respeito, assim, que o Pisserni pegou um Palmeiras ruim pra caramba, numa Série B muito mais difícil, que eram 4 times, num quadrangular que passava 2. Ainda bem que fizeram um quadrangular, porque se fizesse mata-mata, Palmeiras e o Botafogo bobeando para perder para o Marília Sport. Mas era ali, tinha Sport, Botafogo e Marília, era encrenca aquilo lá. Então tinha, mas veio ali, virei palmeirense. E seu filho hoje ele é fanático igual você ou então, por essa distância ele não consegue acompanhar muito? Ele não consegue acompanhar muito, não tem como. É muito diferente não ter escola, não tá ali no dia a dia. A escola dele aqui tem 6 alunos brasileiros, mas assim, tem um que é botafoguense, mas é 2 séries para cima. Tem uma que é 2 corintianas irmãs que mudaram para cá. Agora essas são ainda vieram com a coisa do Mundial, elas ficam, o pai dela bota a cabeça delas. Elas se atrapalham um pouco. Aí tem meu filho e minha filha que são palmeirenses, tem uma menina que é fluminense. Mas era o Fluminense, é mais... E daquela coisa de Fluminense, o Fluminense é muito louco. Então já tem uma editora minha na Globo News, a Marita Graça, Fluminense fanática, e um aqui que é o pai dessa menina. Aí os dois falaram, mas você vai no jogo do Fluminense? Eu falei, não vou no jogo do Fluminense. Eu falei, mas como você não vai no jogo do Fluminense? Eu falei, cara, vou no jogo do Palmeiras. Então o Fluminense tem essa coisa, tem uns caras do Fluminense que alugaram apartamento no meu prédio. Alugaram não, pegaram de um amigo emprestado. Aí eu entrei hoje na portaria, cruzei o cara, ele falou, pô, tá sem voz, eu falei, é do jogo de ontem. Ele falou, mas o Fluminense não jogou ontem. Eu falei, como assim? Eu falei, sou Palmeiras. Ele falou, é. Os caras, não tem Fluminense, eles vivem no mundo deles. Fala, na época do Diniz, eu falava, cara, que coisa louca. Mas me falaram que a maior torcida brasileira aqui é a do Fluminense, eu não sabia, de New York. De Nova York? Me falaram que é a do Fluminense. Os caras do Palmeiras Nova York, Não, Cruzeiro. Cruzeiro é maior? Cruzeiro é Atlético. Tem muito mineiro aqui, né? Não, Cruzeiro é Atlético. O Fluminense fica maior que o Flamengo, não dá pra comparar. Não, mas aqui em Nova York, né? Eu acho achei muito estranho. Difícil, muito estranho. Pô, você pega as pesquisas ali, do lance, a Globo fez uma agora, tem como o Fluminense ter mais. Porque assim, você olha lá, o Fluminense tá atrás até acho que do esporte hoje em dia. Não tem tanto carioca. O Atlético e o Cruzeiro, porque tem mineiro. E são torcidas maiores que o Fluminense no Brasil. Porque no Rio não é que nem em São Paulo. Não, no Rio, divide lá os 4, né? O Flamengo o Flamengo é maior que o Corinthians, o São Paulo é maior que o Fluminense. O Palmeiras é igual ao Vasco e o Santos igual ao Botafogo. Então assim, o Fluminense é outro Santos ali. Tipo, o Fluminense e o Botafogo, os caras são formadores de opinião e tal, mas é uma torcida menor. A outra grande do Rio é o Vasco. E aí, curtiu a resenha? Então pra ver o episódio completo é só clicar aqui no link da descrição. Valeu, avante palestra e Seguros Porco!